Olá, estamos ao vivo. Eu ia falar uma coisa que nem deu tempo, aí eu voltei assim. Seja bem-vindo, seja bem-vindos. Semana passada nós não estávamos juntos. Você estava viajando, né, Alan? Sim. Mas estamos agora juntos. Juntos e misturados. Nosso último programa ao vivo, né? Do ano, mas ano que vem estaremos firmes aí. O próximo será uma reprise, né? Mas ano que vem estaremos firmes aí. Quem é você? José Lúcio, do Grupo Luz. Muito bom. Senhorita? Eu sou a Camila Coneglian. E o José Sanilton San. Ali nós temos o Cláudio, escondidinho ali. Claudião. E eu sou o Alan DJ. Paixão. E se você está chegando agora, né, e nunca viu esse programa, né, o que é esse programa? Aqui a gente está estudando as parábolas de Jesus. É um projeto que iniciou com música. O Grupo Luz musicou todas as parábolas de Jesus e nós decidimos, em parceria com Sintonia no Bem, estudá-las ao vivo aqui. E está sendo um aprendizado e tanto para nós, né? Então, seja bem-vindo, e você que nos acompanha aqui, né? Que bom ter você aqui de novo. Lembre-se de curtir, compartilhar, comentar e trazer mais pessoas aqui para aprendermos juntos. O nosso intuito aqui não é ensinar ninguém, literalmente sim, aprendermos juntos, não é isso? Então, como bons espíritas... eu não me apresentei, né? Eu falei, Alan Paixão? Falei. As férias me deixou um pouquinho lesado. Estou quase igual nordestino já, pensando assim, bem lentinho. Tá dando delay. Tá dando delay. Então eu vou fazer a oração para a gente começar o nosso estudo de hoje. Quero convidar você, se sentir à vontade, fechar os seus olhos. E, em primeiro lugar, Mestre Jesus, queremos agradecer. Agradecer por esses ensinamentos maravilhosos que o Senhor deixou não só na teoria, mas antes de tudo na prática, com o seu exemplo vivo e que reverbera há mais de 2000 anos pela força da coerência e das atitudes nobres que o Senhor veio nos ensinar. Abençoe o nosso estudo de hoje, abençoe todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Reverbere, Senhor, as boas energias para todos os lares que nos ouvem, também para o mundo, Senhor. E que tenhamos sabedoria como seres humanos para sermos melhores e assim exemplificar também os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desse estudo que faz tanta diferença na nossa moral, nas nossas atitudes e no nosso caminhar. Certo do teu amparo, nós agradecemos também a espiritualidade amiga que sempre está nos intuindo, nos acompanhando e nos mostrando os caminhos. Obrigado, que assim seja. Assim seja. Então, O nome da parábola de hoje? Qual que é, Camila Coneglian? a parábola da luz, né? Mas também conhecida por parábola da candeia, né? Candeia. E do alqueire, né? É. É da candeia. Tem vários nomes, tem né? Alguns nomes Tem vários que... nomes que... Mas para a gente entender, é importante entender o contexto. Mas primeiro, antes do contexto, é importante a gente ouvir a parábola. Não, a parábola. Nossa, eu voltei Eu tô pensando que eu acho que ele foi... Rapaz, Peguei aqui para ler e o Alan já para onde você foi, Alan? Eu fui para a no lua. planeta. Nós temos a leitura que eu estava dizendo. Não contavam com a minha astúcia. Vai lá, Camila, leitura. Então, vamos lá. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal torna-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Agora eu sei que vem a música. Isso
isso aí. Agora eu peguei no tranco. Então a música com DJ Claudião. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Pra nada mais presta, senão pra jogar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Pra nada mais presta, senão pra jogar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. 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 Muito bom, muito bom. Muito bom. Tira esse microfone da frente ali que presta um recadinho. Ih, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, então esse é o último programa do ano, né? Mas vocês podem acompanhar todos os reprises que a gente vai passar. Sim. Dos principais programas que aconteceu esse ano. Não só o estudo das parábolas, mas temos diversos programas aqui do canal Sintonia no Bem. E o Cláudio escondeu um pouquinho ali, ele só chega um pouquinho para mim ver para cá, Claudião. Aí, ó. Nós vamos retomar dia 10 de fevereiro com os programas de 2022. Nova programação, muita novidade, né? Aqui no Sintonia no Bem. Então, aproveitem, reprisem, revejam e se preparem para 2022, para a gente fazer uma nova roupagem aqui nos programas, né? Bom, agora sim é importante o contexto, né? Nosso amigo Alan tá zen, né? Muito zen. Ele viajou e voltou zen.
Tô viajando até agora na maionese. Então, para que a gente possa entender, né, em que momento que Jesus falou isso, a gente tem o nosso contextualizador oficial. Sam. Sob livre espontânea pressão? Isso. Todos colocando em mim os seus fardos. Ai, ai. Bom, eu estava lendo esta parábola e dando uma olhadinha, eu observei umas coisas interessantes. Primeiro é que todos os maiores ensinamentos de Jesus partiram do Sermão do Monte, né? Eu acho que ele aproveitou naquele momento do Sermão do Monte, onde juntou uma multidão, e ali ele fez os ensinos que ficaram para nós. Os mais importantes dos seus ensinos foi ali, nas bem-aventuranças. E esta parábola da candeia, ela foi falada também neste contexto do Sermão do Monte. Então, depois que a multidão ali se dissipou um pouquinho, ele fica a sós com seus discípulos e também um pouquinho, que sempre fica ali um pouquinho daquelas pessoas, né? E naquelas conversas, os discípulos questionam Jesus e questionam sobre as parábolas. Por que ele fala em parábolas, né? Por que as coisas não podem ser explícitas? Ele falava que era preciso que as pessoas, mesmo vendo, não vissem, mesmo ouvindo, também não escutassem. Ou seja, naquele momento, era como se ele entendesse que as pessoas não estavam preparadas. Então, ele precisava dar ali pílulas, né? À medida que cada um ia assimilando aquele medicamento, ele ia soltando mais medicamento. Só que, em Mateus, aqui a Camila até fez a leitura do Evangelho de Mateus, esse contexto que ele vai falar, que fala que em Mateus é a continuação da parábola da candeia, lá fala em missão dos Espíritos. Então, quando Jesus fala dos discípulos, o que eu disse? Dos Espíritos. Dos Espíritos. Mas eles eram Espíritos. Ainda são. Exatamente. Então, ele fala com missão dos discípulos, né? E ele fala sobre isso. E uma coisa importante é que essa parábola tem ela aqui em Mateus, Marcos e Lucas, né? Em Mateus não, mas em Marcos e Lucas, eu observei que o que precede essa parábola, no capítulo anterior, no versículo anterior, é exatamente a explicação, onde os discípulos pedem para ele explicar a parábola do semeador. Então ele começa a explicar para eles sobre a parábola do semeador. Ele vai falando dos tipos de terra onde eles iam espalhar a semente, né? E aí, depois deles explicarem a parábola dos semeadores para os discípulos, que eu estava observando também que parece que só teve 2 parábolas que Jesus explicou elas para os discípulos, que foi a do joio e a parábola do semeador. Então, quando ele termina essa da semente, que é muito importante falar da semeadura e os tipos de terra que eles iam encontrar pela frente, ele se dirige a ele e fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, direcionando para os discípulos, né? E após esta fala com os discípulos, também há um outro textozinho que ele fala da semente, que foi jogada a semente germinou e deu as espigas, e as espigas foram, como é que chama? Granularam, não é? Ficaram granadas, a gente fala, né? Quando o milho está pronto. Veio o ceifeiro, ceifou e as colheu. Então ele fala da semente antes e após, como essa terra que eles iriam encontrar. E nesse contexto da parábola ele fala: vós sois a luz do mundo. E não se pode colocar a luz sob o alqueire. Esse alqueire, né, e aqui também na parábola chama de módio, né, é explicado aqui também no Evangelho de Mateus, que é uma medida, né? Nós falamos alqueire aqui como uma medida, mas medida de terra grandiosa. Lá era uma medida para coisas secas, né? Dava em torno de 35 litros. Mas os judeus também utilizavam aquela medida, que ela era utilizada pelos romanos como coisa seca, usavam essa medida para o azeite. Então, vinha mais ou menos, aproximadamente também 35 litros. E quando eles usavam este azeite, este vasilhame ficava ali depositado, guardado. Então, quando eles utilizavam a lamparina, a candeia,
eles apagavam e colocavam ela sob o alqueire. Era ali que eles guardavam. Então é por isso que ele fala, como se ela tivesse apagado a luz. Não adianta colocar ela ali. Quando se tem a luz, é necessário que você deixe a luz brilhar, né? Leve ela para um ambiente onde ela vá brilhar, vai iluminar outros e a você também. E baseando assim nesse contexto, eu também queria trazer lá do livro Há 2000 anos, quando João de Cleófas veio da Antioquia, ele veio e estava ali nas catatumbas, isso está no capítulo 5 do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, e chama Nas Catatumbas da Fé no Circo do Martírio. Então ele é convidado, vem João de Cleófas da Antioquia para falar aos cristãos. Eles falavam nas catatumbas, escondidos, porque estavam sendo perseguidos. E naquela noite, foi a noite que Lívia e Ana, né, Lívia, a esposa de Públio Lentulus, e Ana, que era sua serva, foram ter com João para ouvir os ensinamentos ali do Evangelho de Levi, né, que eles falaram. E estando eles ali, foi justamente na noite em que os soldados romanos vieram para prendê-los, né? E aí, quando aquelas pessoas que estavam lá dentro, e é natural que lá dentro eles usavam candeia para iluminar, porque dentro das catatumbas era muito escuro, eram cavernas. Quando eles escutaram os tilintar, os barulhos das armaduras, muitos deles começaram ali logo a apagar as suas candeias para que gerasse um tumulto e eles não os encontrassem, né? Aí João de Cleófas desce, né? E é interessante que ele fala, desce ali do seu púlpito, do lugar onde ele estava falando, radiante de uma forma impressionante, ou seja, ele tinha muita luz. E fala para as pessoas, vamos nos lembrar das palavras de Jesus, não colocar a luz sobre o alqueire. Este momento é o momento do testemunho de nossa fé, que a nossa luz possa mostrar, né, possa ser o exemplo da nossa fé e do nosso sacrifício. Então, às vezes, a gente com medo, mesmo tendo a luz, fazem como essas pessoas lá na caverna, no Circo do Martírio. Tendem a apagar a luz por timidez. E eu estava fazendo uma analogia também com os momentos atuais. Quantos cristãos que detêm a luz, ou seja, detêm o conhecimento, e esta luz a gente fala dela, mas ela pode ser em diversas proporções, alguns mais iluminados, alguns menos, e alguns com fagulhas, mas é luz. E na escuridão, ela ilumina. Mas nos momentos de grandes tribulações, de grandes provações, as pessoas se intimidam e começam a fazer igual isso, apaga-se a candeia para que não sejam percebidos, para que não entrem em confronto, para que não dê o testemunho, para que não sofram retaliações, e muitas vezes nos comportamos dessa forma. Então foi uma forma de contextualizar isso aqui para a gente situar mais ou menos o que é que Jesus quis dizer. E além disso, ele disse também que os discípulos seriam o sal da terra, né? Então aí a gente vai desenrolar esse tema um pouquinho aqui, a parábola é pequenininha, né? Bela contextualização, Sam. Parabéns. Tão interessante que essa parábola ela vem trazer assim, um chamamento muito forte, né, para todos nós. Porque ele diz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, ele for sem sabor, sem sabor, sem sal, né? Porque para que servia o sal na época? Tanto que a palavra salário veio do sal, que as pessoas, né, trabalhavam em troca às vezes de blocos de sal naquela época. Então por isso que surgiu a palavra salário, né? Porque o sal era muito usado e tinha um certo valor, né, até alto na época. Então, e esse sal era vendido porque as pessoas precisavam comer e guardar as coisas, porque naquela época não tinha geladeira, né? Então eles salgavam a carne para depois dessalgar e fazer, né? Então, o que acontece? Se o sal não salgar, para que ele serve? Né? Não se esconde uma cidade no monte. Então, olha só,
se o sal for insípido, não salgar, ele não serve para nada. Jogue-o fora e vá procurar um sal que faça a sua função de conservar e dar sabor. Então, o que ele está dizendo aqui? Depois ele fala sobre a mesma coisa sobre a luz, né? Que à medida que eu conheço, que eu tenho o conhecimento, né? E se esse conhecimento não for o verdadeiro, para que ele serve? O que ele vai fazer de bom em mim? O conhecimento? Porque a gente aprende para servir a si próprio e aos outros. Porque assistir aos outros significa o mecanismo da verdadeira caridade para se chegar a Deus. Então, se esse conhecimento que eu estou adquirindo é fútil, é frugal, não tem conteúdo, jogue-o fora. Vamos atrás de conhecimentos verdadeiros, que vai fazer em mim a transformação que eu necessito. E até porque, Zé, às vezes as pessoas têm até o conhecimento, mas ele se corrompe mediante as coisas do mundo e também torna sem sabor aquele conhecimento, porque ele acaba sendo contaminado ali pelas imperfeições que ele deixa latente. Eu queria aproveitar também essa fala do Zé, porque eu acho muito interessante a gente trazer para o nosso momento atual, né? Quando o Zé fala do conhecimento, se ele não é verdadeiro, se ele não me agrega, né, na minha vida, que eu jogue fora. Na rede social hoje, a gente vê muito isso, né? Em outros programas a gente falou das fake news. Disseminando fake news, exatamente. Disseminando fake news ou conteúdos rasos que não servem para nada, só soberbas e ostentações. E eu fico ali, muitas vezes, consumindo aquilo. E aquilo não vai me levar a nada, não vai elevar o meu espírito. E eu fico consumindo um conteúdo fútil na rede social, que é um dos meios que as pessoas estão mais, né, ligadas, né? Mais se alimentando. Estão deixando esse, né? E virou uma obsessão. Por esse. Né? Agora, vício. quando esse tá aqui, beleza. Mas e quando eu tô na rede social? Né? Deixa eu continuar a minha reflexão aqui. Então, o conhecimento do intelecto é desperdiçado? Não. Ele faz parte da evolução. O problema é que as pessoas estão focando no intelectual e estão se tornando extremamente materialistas e imediatistas. E as escolas não têm ensinado para as crianças e para os jovens as frustrações necessárias para que eles desenvolvam resiliência, paciência, maturidade espiritual. Quando chegam na fase adulta, são meninões com idades avançadas, sem nenhum tipo de experiência. Por isso que estão ficando em casa até 30, 40 anos dentro de casa, não querendo mais assumir uma responsabilidade que nós, que somos dos anos 60, né, 70, eu sou dos anos 60, né? Nós quem? Nós. Ah, nós dos anos 60. Nós aqui, ó. Ah, tá, entendi. Então, um dia eu chego lá. Dos anos 60, a gente, com 20 e poucos anos, assumiu uma vida assim, né? Já de adulto. Então, voltando ainda ao princípio da coisa, né? Sobre a cidade. Quando a cidade foi colocada no monte, não foi por acaso. A cidade foi feita em cima do monte exatamente para ela ficar mais vistosa, para ela ficar mais bonita, para que se pudesse ver toda a visão panorâmica, né? E também, naquela época, se fazia essas cidades no morro, nos montes, para se proteger das invasões de outros países e de outros povos. Então, olha só, não se coloca uma cidade sobre um monte, né? Não se esconde uma cidade que está sobre um monte. Ou seja, uma vez
adquirido o conhecimento e a luz, você não esconde mais. Seja ela velhinha, como você falou, né? Uma vela um pouco maior ou uma luz maior. E aí, independente da sua luz, ela tem que brilhar, né? Sim. Ela tem que iluminar alguma coisa. E uma vez eu estava aqui na casa de oração e um amigo, e um cara muito culto, estudioso, né? Chegou e falou, me perguntando, você tem dado palestra e tal? Eu falei, de vez em quando eu aceito alguns convites e tal. E falei, por que você estuda bastante também? Você talvez possa ser você fala bem e tal. Não, Alan, eu não posso dar palestra. Mas por quê? Porque eu não acho que eu tenho moral suficiente para poder falar sobre o que eu estudo. E eu disse, e você acha que qualquer um daqueles que estão ali em cima dando palestra tem moral para fazer isso? Aí ele olhou e falei, nós temos que iluminar um pouco. Eu falei para ele, a gente tem que dar para as pessoas, e o que importa é com qual intenção você está lá em cima. Num palco, entre aspas, para falar para as pessoas. E muitas vezes a gente se tolhe com medo do julgamento do outro ou com o nosso auto-julgamento. Dizer, quem sou eu para falar sobre as parábolas de Jesus? Quem sou eu para falar sobre os ensinamentos de Jesus? Se a gente parar para olhar e ver a importância, por exemplo, da evangelização dentro de casa, do culto no lar, é isso que propõe essa luz. Não quer dizer que você precisa ser o detentor de todos os conhecimentos de Jesus e nem muito menos o exemplo, porque senão você seria o próprio Jesus, né? Então, e conectando também com a questão da rede social, então se você tem um mínimo de conhecimento possível, ao invés de você abrir a sua rede social para simplesmente compartilhar coisas fúteis, compartilhe uma informação de Jesus, compartilhe um conhecimento edificante e grave um vídeo você, não com a intenção de ensinar, mas com a intenção de reflexionar, para você convidar outras pessoas a fazer a mesma reflexão que você está fazendo, né? Abre um vídeo, um stories e diz, olha, hoje eu li uma coisa que me impactou bastante, eu queria compartilhar com você. Não quer no ato de ensinar, porque a gente muitas vezes não quer reverberar isso, porque a gente tem medo do julgamento das outras pessoas perguntarem, quem é você para me falar isso? Então, a sua intenção é o que vale. Se outras pessoas vão te julgar ou não, o problema está com ela e não com você. Então, deixe a sua luz brilhar. Nós temos até a música do Grupo Luz, né? Deixa a sua luz brilhar você. Então, não importa o tamanho do seu conhecimento. Alguém que nunca ouviu falar do que você ouviu falar, sabe menos do que você. Então, você pode brilhar a vida daquela pessoa. De um filho, de uma criança. Se você acha que sabe pouco, ensina a criança, então. Né? Você com certeza sabe mais do que uma criança. Ensine a criança, evangelize ela. É interessante que quando tem pessoas, a gente precisa entender, falando como você disse, e eu já vi muitas pessoas questionarem palestrantes e já vi muitas pessoas falarem que não são capazes de ser porque a vida não seria o exemplo que deveria ser no que fala. Ou seja, os atos não são coerentes com as palavras. Eu disse, de quem é? É igual você disse. O importante é lembrar que mesmo que a minha luz, como nós já conversamos aqui, né, seja uma luz pequenininha, se eu tiver condições de passar esse pouquinho de luz que eu tenho, os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, às vezes tem pessoas que estão totalmente nas trevas. Aquela fagulha de luz pode iluminar um pouquinho daquele que está totalmente nas trevas. E a partir dali, ele vai buscar uma luz maior. Então, lentamente ele vai. Aí, é só para passar a palavra para a Camila, que ela está doidinha para falar. Eu só vou ler mais vou ler um pedaço, só um parágrafo aqui da fala de Emmanuel, que ele fala muito sobre esse capítulo aqui em Mateus.
Mateus é um dos livros que eu mais utilizo, porque ele está sempre abrangendo tudo, né? Então, Emmanuel diz o seguinte, aqui ele diz, façamos a nossa luz. Está em Reformador, na revista de junho de 1957. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-se de luzes alheias. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem um dia afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, olha só, interessante. Às vezes nós nos espelhamos em pessoas que têm uma luz e causamos uma dependência dessa luz. E não nos preocupamos em trabalhar a nossa própria luz. E o que é importante. Porque pensa o momento daquele, e isso nós estamos falando que muitas vezes até, vamos dizer, um espírito protetor, espíritos que se afinizam enquanto estamos tentando iluminar, né? Mas chega um momento que às vezes nós não nos fizemos o nosso trabalho, não iluminamos, não nos iluminamos com aquele trabalho da reforma íntima, do autoconhecimento. Não começamos a desenvolver essa fagulha em nós. Chega um momento que esses que nos iluminam são convocados a outros montes, a outros trabalhos e afastam-se com a sua luz e nós voltaremos para as trevas. Então é muito importante que a gente desenvolva a própria luz e é isso que o Espiritismo vem proclamando a todos sempre, e é isso que Jesus fala, brilhe a vossa luz, para que a gente busque sempre essa capacidade que temos de fazer brilhar nem que seja uma fagulha, para que a gente também possa ser tal qual os discípulos, né, quando foram nomeados por Jesus, ser a luz do mundo em qualquer proporção, ser o sal da terra, né, levando esse tempero que é o Evangelho, um tempero melhor para o mundo, tirando um pouco dessa dureza, e aí naturalmente nós estaremos caminhando com Jesus, fazendo a nossa parte. E é interessante, né, pensar, enquanto você estava falando aí, eu fui refletindo aqui uma coisa sobre essa faísca de luz que muitas vezes a gente tem e às vezes a gente fica com uma coisa assim, mas eu tinha que ser uma luz mais forte, né? Para eu começar a fazer algo, eu tinha que ser melhor, que é o que o Alan falou, né? Do exemplo ali da palestra. Quando o Alan falou que o Zé tinha chamado ele para fazer o programa das parábolas, aí ele falou, você vai comigo. Aí eu falei, eu? Não vou não. Não, você vai comigo. Eu falei, não, Alan, mas eu nem sou tão estudiosa assim do Espiritismo ainda. Eu acho que eu não estudei tudo que eu devia ter estudado. Nossa, perto do Zé Lúcio, do Sam. Não vou não. E ele ficou no meu PC, vai comigo. Velhinha, Sam. Aí, assim, é tão interessante porque conecta com o que o Sam falou. Quando você tem uma faísquinha que seja dentro de você, e aquela frase que diz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Aí a faísca, você dá a oportunidade, quando aparece um trabalho e você abraça, mesmo sabendo que você não está 100% pronto, a faísca, ela vai se acendendo. Exatamente. E aí a gente vai, se eu estou aqui, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que me forçar a ser melhor, que foi o que o Sam falou. Eu tenho que ser melhor, né? Senão eu não vou conseguir levar isso adiante. Então, quando a gente olha sobre essa ótica, às vezes a gente fica com medo de assumir alguns compromissos. Dentro da nossa doutrina, dentro do Espiritismo, trabalhos de caridade, né? Mas basta que a gente comece. E essa faísquinha, né? Ela vira uma chama enorme e depois a gente não consegue mais sair, né? Exatamente. Quando a gente começa, você não consegue mais sair. A gente acostuma com a luz e não quer mais a escuridão, né? Não quer mais. Tem um estudo da neurociência que prova que o nosso sistema é congruente. O cérebro versus o nosso organismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que eu me proponho a fazer e começo a fazer, automaticamente o meu sistema se ajusta para ser congruente. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se você estiver triste, um dia você está muito triste, começar a dar gargalhada de forma intencional,
daqui a pouco você vai mudar totalmente o seu sistema e você vai se sentir feliz. Então, a oportunidade de você estar em cima de um palco, né, assim, na frente da plateia, falando sobre isso, vai obrigar com que você seja congruente. O seu sistema vai falar assim, você está estudando todo dia sobre isso, melhore as suas atitudes. Então, a oportunidade de você fazer a sua luz brilhar, quando você se coloca nessa... porque é uma situação de desconforto. Né? É uma situação de desconforto. Você fala, poxa, mas parece que eu não vivo isso aqui ainda. Tá bom, eu não vivo, eu não preciso falar que eu vivo. Vamos estudar junto isso aqui. Né? E aí o seu sistema vai começando a te ajustar. E você começa a se ajustar aos poucos. Então, se colocar nesse momento de desafio a você mesmo, o seu sistema, a neurociência prova isso, vocês podem pesquisar no Google aí, da congruência do sistema, vai fazer com que os seus comportamentos obrigatoriamente melhorem. Então, é um caminho sem volta. Então, quando você entende isso, e de propósito, e com propósito, se coloca à disposição, você vai ser melhor. É o que acontece aqui nas parábolas. Aqui. A Camila, né, como somos confidentes, ela sabe o quanto estar aqui falando sobre isso está nos obrigando, né, que o nosso sistema seja mais congruente para que a gente seja um pouquinho melhor. E depois desse projeto que a gente aceitou, né, aí a proposta do Zé, que foi, né, realmente algo que eu acredito que pode, né, transformar muitas vidas através desse conhecimento, não de nós, mas da palavra de Jesus, né, porque a gente só está disseminando ela, né, que é o que ele fala aqui, de dar essa continuidade na palavra de Jesus, é não deixar essa chama apagar. Em momento algum a gente não pode deixar essa chama da palavra de Jesus apagar, né? Temos que disseminar, temos que ir passando em frente. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta também, e o Sam falou na sua contextualização, é que quando Jesus fala isso, ele fala para os discípulos, né? Vós sois a luz do mundo. Então, ele estava dizendo, não só para os discípulos, na verdade, ele estava dizendo que o ser humano, da humanidade. O que é a humanidade? Não é só da Terra, não. Os homens de todas as escalas evolutivas. Nós somos seres privilegiados, porque somos dotados da inteligência. Então, vós sois a luz do mundo. Significa, vocês são especiais. E vocês são perfectíveis. Vocês vão chegar à condição que eu estou. Então, quando ele diz isso, a gente começa a refletir e começa a se cobrar se o que eu estou estudando, eu estou colocando no meu dia a dia. Porque à medida que eu adquiro o conhecimento, a chama que cresce em mim vai ser maior ou menor de acordo com a intensidade que eu começo a utilizar esses conhecimentos e esses ensinamentos no meu dia a dia. Então, ele se refere também, né, quando ele fala, né, até o Caibar Chuta, se vocês leram, né, que ele fala de uma velhinha, de uma vela maior, de uma candeia maior com petróleo, por exemplo, né, ou de uma luz elétrica, que as intensidades de luz que vai oferecer são diferentes. Porém, nela vai iluminar de qualquer jeito. Chega luz, né, numa escuridão e acende uma lamparina para você ver se não ilumina alguma coisa, né? E tem pessoas que vai observar aquela luz. Vagalume na escuridão ilumina, pra né? Caramba, né? Então o que acontece? O que está querendo dizer com isso? Que a nossa luz tem que brilhar. Inclusive, eu tinha 10 anos de idade, eu estava assistindo uma
comunicação mediúnica. Quem estava se comunicando era Caio Baixuto, através da dona Teresa Grow, uma das maiores médiuns que eu já conheci na minha vida. E a Teresa Grow, então, se comunicando, eu tinha 10 anos de idade, naquela experiência juvenil, né? Eu falava assim, se isso aí for verdade, eu pensando, né? Esse espírito vai falar comigo. Mas não deu 5 minutos. O espírito vira e fala assim, Zé Lúcio, você tem estrela na testa, mas a sua estrela tem que brilhar, porque você tem muita dívida do passado. Olha exatamente o que Jesus falou. Você tem uma estrela, ou seja, você vem com facilidades que talvez pessoas não terão, mas a sua luz, a sua estrela vai ter que brilhar. Eu nunca me esqueci disso. Então, toda vez que o cansaço vem à tona, que a gente está, né, baqueado, desanimado, eu lembro daquela... A sua luz vai ter que brilhar. Ou seja, eu vou ter que colocar em prática aquilo que eu tive a oportunidade de aprender. Que meu pai era daqueles assim, se você não fosse para a evangelização, não fosse para o estudo, você apanhava. E não fazia. Isso foi uma bênção para mim. Isso foi uma bênção para mim. Conheceu muito cansado. cedo. Hã? Conheceu tudo muito cedo. Muito cedo. Eu nasci em berço espírita. Isso foi uma... Eu tenho uma gratidão pelo meu pai por isso. Uma gratidão tão grande, porque salvou a minha vida, né? Por essa obrigação. E a gente não compreende. A gente se julga a pessoa mais infeliz do mundo na época. Meu pai me obrigando aí para evangelização. Todo mundo vai jogar bola e eu tenho que ir para evangelização, né? Mas é parecendo que é um mês inteiro na evangelização. O dia inteiro, não, mas né? era domingo de manhã. É o melhor horário. Melhor horário, né? Que a gente ia para jogar bola, né? Mas, gente, é a luz da gente. Mesmo que ela seja pequenininha, ela tem que brilhar. E para que ela brilhe, nós temos que fazer o que nós estamos estudando e aprendendo, né? Baseado até no que você falou. Eu iria ler antes de você comentar, porque você falaria isso a respeito. Mas o que está aqui foi mais ou menos congruente com o que você falou. É mais um parágrafo aqui do livro do Evangelho de Emmanuel, né? Que está na Fonte Viva, né? Então ele diz assim, o mestre foi muito claro em sua exposição, para que os discípulos sejam a luz do mundo. Simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Tá vendo? Então, olha só, os mártires do cristianismo, eles pensaram que tinha apagado a luz, aquilo, depois que eles morreram, aquilo resplandeceu, que ofuscou todo mundo, toda a humanidade, até hoje. Quando os mártires são lembrados, a gente lembra com comoção. Aquelas pessoas indo ao martírio, cantando, né? Cantando louvores, por quê? Porque aquele momento era o momento de dar o seu testemunho. Então isso é belíssimo. E quando o Zé Lúcio falou, olha, interessante, hoje nós somos, não estou dizendo só nós aqui não, nós pastores, nós padres, nós espíritas, médiuns, palestrantes, estudiosos do cristianismo em toda parte, de todas as religiões, são discípulos da fé, são discípulos do cristianismo, são a luz do mundo, são o sal da terra. E eu acho bacana quando diz aqui, essas pedradas deixam intacto, porque a pessoa quando adquire a luz, as pedradas dos outros não lhe importam. E se fragmentam, qualquer fragmento dele vai iluminar um canto, vai virar um rastilho. É interessante porque
Quando às vezes pessoas fazem calúnias pesadas por uma pessoa em uma situação, e muitas vezes, às vezes por inveja, por soberba, não sei. Quando aquela pessoa mantém a sua luz, ele se contagia pela luz, porque ele percebe, é como se uma fagulha daquela luz o atingisse. Então é muito importante que, apesar das dificuldades, como você disse, né, Zé, que tem que brilhar a luz, as dificuldades virão, o importante é não desfalecer, porque chega momentos na vida que a gente fala assim, e vou te falar, não é sacrifício para a gente, não. A gente vir aqui na rádio falar de Jesus aqui, essa 1 hora, não é sacrifício a gente dedicar um momento da noite. Nós temos o dia inteiro para as nossas atividades, mas para a gente é super desgastante. Nós precisamos de arrumar um tempo para isso. Olha a dificuldade que nós temos de acender a nossa luz, né? Então isso aqui é algo que precisa que a gente se reflita bastante. O nosso tempo para Jesus de luz acesa é pequeno. Nós temos que deixar ele cada vez mais no candeeiro, né, para ficar iluminando mais, e a gente fica escondendo às vezes. Até lembrei de uma passagem, né, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E eu e o Alan, a gente fala muito essa frase lá em casa quando a gente está trabalhando muito, e aí a gente tem os projetos de caridade no meio, aí a gente para e fala: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a gente inverte as coisas. Exato. A gente busca primeiro os bens materiais e as coisas do reino de Deus ficam para depois, né? Então, lembrei dessa frase quando você falou. É desse jeito mesmo, né? Ela é bacana quando você se entrega para tudo, você não tem aquela preocupação, aquela ânsia, tudo acontece, parece que você percebe que você tem mais do que você merece. Quando a gente faz o inverso, né? Parece que você nada e rema contra a maré, né? Aí quando você se entrega primeiro para as coisas de Deus, as coisas materiais simplesmente fluem. Mas a gente custa aprender isso, né? Tô lendo um livro do Maxon Masson. Não vou falar o nome dele porque ele tem um palavrãozinho no título. Faz pi. É a sutil arte de tocar o pi. Ligar né? o pi. Já conheço. E eu achei interessante que ele faz uma abordagem dizendo o seguinte: qualquer caminho que você escolher, você tem que escolher resolver um problema. Por exemplo, se você escolhe não seguir o caminho do bem, quais são os problemas que você tem que estar disposto a resolver? Agora, se você quer seguir o caminho do bem, você também vai ter que resolver problemas. Problemas como lidar com o tempo. Problemas como lidar com os julgamentos. Problemas como... E vão ter problemas. Só que lá no fim, qual é o preço que você está disposto a pagar pelo caminho que você vai seguir? E eu achei bem interessante que ele falou, olha, a felicidade está no quê? Escolher qual problema eu quero resolver. Então eu posso sempre escolher o problema. Eu posso escolher o problema mais pesado ou mais leve, porque sempre vão ter desafios. Sempre vão haver problemas. Então, a partir do momento que você tem essa escolha, a escolha é mais leve. Para nós, pelo menos o que a gente conhece uns dos outros, é mais leve resolver os problemas no caminho do bem. Porque, por outro lado, você não tem assistência nenhuma, né? Você está muito sozinho ou andando em companhias que talvez não estão tão comprometidos com a sua amizade como no caminho do bem. Então, e aí nesse momento, né, para você liberar a sua luz, você precisa escolher qual caminho você quer seguir, com qual problema você quer andar. Eu prefiro andar com um problema que tem a luz envolvida. Vamos então fazer as nossas considerações, que nós estamos no final do... Eu acho que nós temos que aguardar o Claudinho chegar, 30 né? segundos para cada... Não, tem que ser um pouquinho mais hoje. Nem que a gente passe um pouquinho, né? Então vai lá, Zé Lúcio. Como o nosso tema é fazer nossa luz brilhar, e a gente sabe que o melhor caminho
para chegar até Deus é através do meu próximo, e o próximo, mais próximo de mim sou eu mesmo, depois são os meus parentes, que nesse Natal a gente relembre não a figura do Papai Noel, mas a gente relembre, né, a figura de Jesus, que foi o ser mais importante que passou pela Terra, para nos deixar um legado, não só teórico, mas de prática do que nós devemos fazer para chegar à situação que ele chegou. Então, eu desejo a todos, né, um bom ano de 2022, um feliz final de ano, e vamos fazer, todos nós, eu tenho esse costume, né, todo final de ano eu faço uma programação do que eu vou fazer no outro ano, e eu coloco projetos materiais, projetos intelectuais e projetos espirituais. Sempre eu faço essas escolhas e tem dado muito resultado. Porque quem não sonha, quem não programa, quem não faz projeto, não realiza. A gente vai empurrando a vida com a barriga e sempre fica para amanhã. Com a sensação de frustração. De frustração. E aí você, nossa, o ano passou tão rápido e eu parece que eu não fiz nada. Não fez mesmo, você não programou para fazer. Então, eu faço isso seguindo o exemplo de uma pessoa que fazia sempre isso também e tem dado muito resultado. Eu tenho feito, graças a Deus, né, várias coisas no ano, boas realizações que têm me trazido muita paz, muito desenvolvimento. Espero que todos que estão nos ouvindo façam isso. Muito bom. Sam. Oi. Eu ouvi uma coisa interessante há pouco tempo, né? As pessoas vão fazendo trocas no decorrer da existência, vai passando o tempo e as pessoas vão se esquecendo da origem, vão se esquecendo das necessidades e vão se esquecendo de Deus. Por exemplo, o Natal está chegando. Trocaram a figura do aniversariante, que é Jesus, pelo Papai Noel. Então, quando você chega no Natal, você não se lembra de Jesus. Você se lembra do Papai Noel. E, na verdade, o Natal é a marca simbólica do nascimento do Cristo, né? Era um momento de comemorar esse nascimento do Salvador, do nosso Salvador, daquele que veio para iluminar os caminhos, a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo, que veio para acender a nossa luz, né? Então é o momento. Então que neste Natal a gente possa lembrar-se do Papai Noel, que é uma figura que alegra as crianças, mas não perder o verdadeiro sentido do Natal, que é o aniversário do Cristo. Talvez nem seja esta a data correta, né? Mas simbolicamente é a data do seu nascimento. Então é um momento onde nós dedicaríamos esse tempo para um agradecimento a esse mestre que esteve na Terra por tão pouco tempo e que trouxe um legado para todos nós grandioso, que deixou o seu rastro luminoso para que a gente pudesse segui-lo com mais facilidade. Outra data, a Páscoa. Trocaram a Páscoa pelo coelhinho. Então, são tantas coisas que a humanidade vai fazendo e vai se distanciando da essência verdadeira. Então, nós precisamos dessas lembranças. O Cristo tem que estar vivo. Os mártires do cristianismo têm que estar vivos na nossa mente. Os desbravadores, aqueles que vieram, né, primeiro acender essa luz. E que nós possamos dar seguimento aos discípulos do Cristo, aos apóstolos, ao trabalho dos apóstolos. Que nós possamos, com o conhecimento que temos, com a pouca luz que já detemos, né, nunca permitir que ela se apague. Em qualquer momento, que ela possa iluminar um ou outro, além de nos iluminar nós próprios. Camila. Conegliano. Quero aproveitar, né, e desejar a todos, já que esse é o nosso último programa desse ano, desejar a todos aí um
um novo ano de muita paz, de muita luz, né? Muita prosperidade para todos. E que nesse finalzinho de ano, assim como o Sam colocou também, nós possamos iluminar um pouquinho, né? Que nós possamos ser luz na vida dos nossos irmãos, que sabemos que nessa época, né, de muitas festas, né, e muita fartura para uns, mas ainda muita miséria para outros. E que nós, nesse momento, possamos ser luz, né, na vida daquele que não tem, ou que não teve a oportunidade que a gente tem de ter uma mesa farta dessas ceias maravilhosas, né, e que a gente possa olhar para o lado nesse final de ano e acender a nossa luz e fazê-la brilhar no outro, para que o outro também possa ter esse regozijo aí nesse fim de ano, e que 2022 possa ser um ano, né, de realmente muita luz, que nós possamos acender cada vez mais essa luz no mundo, e que 2022 seja um ano maravilhoso. Jesus disse: sois deuses, poderei fazer o que eu faço e muito mais. Se ele deixou essa mensagem para nós, o maior ser humano, o melhor espírito que já passou por essa terra, falou isso para nós. Basta que a gente tenha fé e faça a nossa parte, que a gente vai conseguir iluminar os caminhos que a gente tem que iluminar. Então, que Jesus possa abençoá-lo, um excelente Natal, um excelente Ano Novo, e que você não deixe para começar o que você tem que fazer em janeiro, porque você pode começar agora. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Com Deus. Até o próximo ano. Se Deus quiser. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Pra nada mais presta, senão pra jogar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E glorifiquem vosso Pai que está nos céus.